Muito bom. Agradecemos mais uma segunda-feira, agradecemos a presença de todos e permissão, então, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos mestres espirituais, para iniciarmos o nosso encontro desta noite. E já vou pedindo, então, para o Glauco fazer a abertura dos nossos trabalhos de hoje. Por favor, Glauco. Boa noite a todos. Com muito prazer e orgulho que eu venho aqui fazer a abertura. Estão me ouvindo bem? Legal. Sim. E hoje, como nosso tema, a gente vai falar de escolhas. Eu tenho aqui um texto do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, do Francisco o Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Capítulo 41, que fala de escolhas. E eu selecionei aqui uma parte só desse texto, que eu vou ler para vocês. Conta a tradição oriental que certa vez Siddhartha Gautama, o Buda, já em idade bem avançada, passava por uma floresta junto com seus discípulos, quando encontrou aprendizes de outro mestre, e um deles logo foi dizendo: "Nosso mestre é um grande avatar. Ele levita e faz materializações extraordinárias. Nós mesmos presenciamos isso. Somos testemunhas." E fixando o olhar nos discípulos de Buda, inquiriu: "O que vocês têm a dizer sobre seu mestre? O que ele pode fazer? Que milagres realiza?" Siddhartha Gautama tudo escutava silenciosamente e deixou a cargo de seus companheiros a resposta. Apenas observava o desempenho de cada um. Então, um logo se adiantou e respondeu: "Nosso mestre, quando está com fome, come, e quando ele tem sono, dorme. Ele nos ensina a andar, quando estamos andando, a comer, quando estamos comendo, a sentar, quando estamos sentados." E um deles, inconformado, exclamou: "O que vocês estão falando? Chamam de milagres o óbvio? Todos fazem essas coisas." E o ponderado discípulo de Buda retrucou: "Engano de vocês. Quase ninguém faz isso. Quando as pessoas dormem, pensam sem pensar. Estão dispersas no sono. Quando comem, estão distraídas, falando mil coisas. Quando andam, estão desatentas e qualquer ocorrência lhes rouba a atenção. Mas quando o meu mestre dorme, ele apenas dorme. Somente o sono existe naquele momento, nada mais. E quando sente fome, ele apenas come. Ele sempre está no lugar onde deve estar, ou seja, jamais é arrebatado pelos fatos ou acontecimentos que se foram, e pelos que hão de vir, viver sempre no momento presente." Nós precisamos estar presentes. A mente precisa estar a todo momento ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos, para poder diferenciar quando a vida nos pede uma ação radical ou uma atitude de aceitação. As nossas escolhas, adequadas ou não, devem ser por nós exercitadas, sempre ocorrer por nossa livre escolha. A espiritualidade superior não deseja fazer-nos seus dependentes ou indivíduos inconscientes do processo da vida, que pedem e esperam eternas orientações. Os benefícios da Terra ou de qualquer dimensão do invisível não querem nos transformar em seres vacilantes ou inseguros, nem em androides ou fantoches guiados pelos outros, e sim despertar nossa dimensão esquecida e religar nosso elo perdido ao poder da vida.
a fim de que façamos escolhas proveitosas e ajustadas à realidade material e à espiritual. Então, essa foi a mensagem que eu quis passar para vocês e desejo uma excelente palestra, que o Sérgio e a Beth sejam abençoados. Essa palestra é a última palestra do nosso ciclo sobre a lei de causa e efeito, que foi um trabalho muito gostoso que nós participamos, Marcelo, com o Ju, a Beth, o Sérgio, e agora chegamos aí à última palestra, então tenho certeza que vai ser muito gostoso e de muito proveito a todos. Obrigado, Glauco. Eu que agradeço. Bom, de imediato, passamos ao Sérgio e à Beth. Vamos ver se com eu as não erro suas aqui. escolhas, as nossas escolhas. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Então vamos lá. Como o Glauco disse, em primeiro lugar, boa noite a todos, lógico. Essa é a quarta etapa e a última, tá, do nosso estudo realizado por causas e efeitos. E o nosso tema vai ser nossas escolhas. Aproveitamos para agradecer essa oportunidade de ter realizado esse trabalho, essa pesquisa em conjunto com esse grupo e de fazer parte dessa comunidade que é o SPI nesse momento. Bom, dando continuidade aos estudos, tá? Nós tivemos 3 palestras anteriores e vamos só tentar recapitular um pouco melhor as mensagens principais de cada palestra. Nós tivemos a Juliana, ela veio com o princípio da lei de causas e efeitos. A mensagem principal é: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, e o poder da causa inteligente está ligado diretamente à razão da grandeza do efeito, segundo Allan Kardec. O Marcelo trouxe para nós um estudo sobre as personalidades humanas, baseado numa análise comportamental de 3 princípios. Seria o emocional, o mental e o físico. E de acordo com um estudo, uma pesquisa feita aqui na América do Sul, nós temos praticamente 3 tipos de personalidades. Seria o emocional mental, o emocional físico e o mental físico. E aprender a lidar com essas diferenças pessoais é uma das chaves para o convívio social. O Glauco nos trouxe, só um minutinho aqui, só fechar a resiliência, que é a capacidade do indivíduo em ter que lidar com os problemas, adaptar-se às mudanças, superar os obstáculos por meio do seu autocontrole, otimismo e tranquilidade com que enxerga as situações de estresse, traumas e incômodos. Para nós entrarmos um pouco nas causas e efeitos, existe uma certa confusão que existe entre ação e reação e causas e efeitos. Eu vou dar uma breve apresentação do que seria isso. De acordo com Isaac Newton, que é um cientista físico e astrônomo inglês, nascido em 1643. Ele foi criador das leis do momento da gravitação universal. Formulou a clássica revolução da ciência, até serem formuladas ou refeitas pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Mas isso é uma outra história. O que essa lei de Isaac Newton diz? Tá? De acordo com a terceira lei dele, tá? Muitas das coisas que conhecemos hoje não existiriam se não fossem essas leis. Como, por exemplo, o homem não teria chegado à Lua. Mas vamos lembrar um pouco do que são essas nossas ação e reação.
Na física, toda ação promove uma reação em sentido contrário e na mesma intensidade. Eu vou até repetir isso aqui. Na física, toda ação promove uma reação no sentido contrário e na mesma intensidade. Vou tentar elucidar isso como vocês veem na figura que está na tela. Se nós tentarmos empurrar uma mola presa a uma parede, nós não vamos conseguir empurrar a mola, mas nós vamos conseguir comprimi-la. Mas ao mesmo tempo que nós estamos fazendo uma força de compressão na mola, ela também está empurrando a nossa mão no sentido oposto. A mesma força, com a mesma intensidade e no mesmo instante. Tá. Isso significa o seguinte, de acordo com a física, a força de A para B é exatamente a força de B para A, ou seja, a força que nós aplicamos sobre a mola com a mão é a mesma força que ela aplica na mão com relação à mola. E se nós fôssemos levar isso ao pé da letra nas nossas vidas, isso significaria o seguinte, que se uma pessoa lhe machucasse, tá, ela deveria ser machucada por você da mesma maneira, da mesma forma, na mesma intensidade e de forma imediata. Nesse caso, nós cairíamos numa lei de Talião, onde se diz que olho por olho, dente por dente. Ou então o famoso bateu, levou, aqui se faz, aqui se paga. Se formos pensar dessa forma, vocês concordam que o mal nunca deixaria de existir? Pensando dessa forma, a ação e reação seria uma retaliação a uma ação realizada. Ou seja, se nós formos levar isso um pouco mais para o espiritismo, em termos de karma, se alguém matou uma pessoa, isso significa que na próxima encarnação, vocês deveriam nascer próximos e você mataria essa pessoa da mesma maneira? Não seria bem assim, concorda? Não existiria aprendizado nessa relação, não tem evolução. De acordo com Gandhi, olho por olho, dente por dente, seríamos todos banguelas. Tá? Gandhi foi um líder pacífico religioso na Índia, onde ele sempre defendia os direitos iguais para todos. E que aprendizado poderíamos tirar dessas ocorrências, se nós não tivermos o poder de conscientização de uma ação realizada? Que evolução espiritual existiria para ambos, tanto para o agressor, para com o agredido? E é aí que entra, então, Allan Kardec. Allan Kardec, francês, professor, escritor e pesquisador, nasceu em 1804, 62 anos depois de Isaac Newton. Foi ele quem desenvolveu, de acordo com uma metodologia científica, a codificação do Espiritismo, utilizando essa tal metodologia com a ajuda das irmãs Fox. Podemos dizer, então, que ele foi o pai do Espiritismo, com todas as suas obras, que fazem parte dessa doutrina espírita, que nada mais é do que uma orientação na nossa conduta em busca do bem, do amor, do respeito e dignidade humana. Significa, então, que causas e efeitos, as coisas mudam de figura, tá? Ela é uma lei da transformação. Você pode transformar uma coisa feia numa coisa bonita. É uma lei de Deus. É uma lei que está dentro de cada um de nós. É inerente ao ser humano. É a lei que diz que todo resultado das nossas ações, em nossas vidas passadas, e de tudo o que fazemos na vida atual, tem um efeito. Ou seja, teve, tem e vai ter uma consequência conforme as nossas ações. E essa consciência pode ter efeito imediato ou pode ter um efeito a médio prazo ou até mesmo a longo prazo. Um exemplo disso. Um desvio de dinheiro que estava destinado à construção de um hospital, tá? Com certeza vai provocar
na comunidade que esse hospital seria construído, tá? Um prejuízo, porque as pessoas não vão poder se tratar onde deveriam estar sendo atendidas. Isso só para vocês poderem olhar, tá? A responsabilidade que nós temos sobre nossas ações, principalmente quando temos poderes. O que temos que ter em mente é que essas consequências podem ser positivas ou negativas. E de acordo com a codificação espírita, esse é o princípio evolutivo dos espíritos, encarnados e desencarnados. O que queremos dizer com isso? Que para cada efeito é evidente que existe e vai existir sempre uma causa. E são essas causas que promovem as diversas adversidades que encontramos na vida. Para ter um entendimento melhor sobre o que foi dito acima, vamos substituir as palavras causas e efeitos por propósitos e consequências. Tá? Vamos contar uma pequena história por enquanto. Uma pessoa, ela tem uma terra, ela tem lá um sítio, e ela quer fazer um plantio. O novo propósito dela é criar uma horta. E essa horta passou a se transformar na causa de vida dele. Ele quer realizar isso. É um novo objetivo. Só que para que ele tenha uma boa colheita, é necessário ele preparar o terreno. Preparar a terra, adubar, fazer o plantio e ter todos os cuidados durante todo esse processo. Desde a escolha do que plantar até a colheita para um bom resultado final. E essa causa, esse objetivo, vai promover um efeito ou uma consequência, que é a colheita. E o resultado dessas decisões tomadas é que vai permitir uma boa ou uma má colheita. Mas por falar em propósito, fica aqui uma pergunta para nós. Qual é o seu propósito? Segunda pergunta, qual a sua posição nesse ciclo de vida? O que nós queremos dizer e demonstrar com essa história que foi dita é que colhemos exatamente o que plantamos. Tá? Baseado nisso, vamos tentar entender um pouco o que seria o ciclo de vida de um espírito imortal. Para que haja um entendimento um pouco melhor desse ciclo de vida da evolução do espírito, vamos começar pelo desencarne. Vamos lá. O sujeito foi dessa para melhor, como nós dizemos no popular. Chegou lá em cima. É lógico que o que eu vou estar demonstrando para vocês é uma explicação muito simplificada do que acontece na realidade. Não é tão simples assim. Que tem todo um processo de adaptação ao próprio plano espiritual. Mas ocorrendo um desencarne, ele chega lá em cima, é o que nós esperamos pelo menos, né? Aí vai passar um processo, ele vai ter a ciência das coisas. Ou seja, vão lá mostrar para ele em vídeo, vão fazer um monte de coisa, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele prometeu, o que ele cumpriu, em toda a passagem dele enquanto encarnado. Uma vez que ele tomou ciência das coisas, ele passou a ter conhecimento do que ele fez, ele vai passar a ter consciência das coisas. Ou seja, no popular, caiu a ficha. É quando ele vai entender, tá, as consequências das coisas que ele fez aqui na Terra, enquanto encarnado. Uma vez tomado a consciência das coisas, tá, ele passa a ter um novo poder de raciocínio, um poder de entendimento de todo esse processo. Vai começar um planejamento para que ele possa voltar ao planeta. Tá? Cabe aqui uma pausa com relação a esse planejamento. Muitas pessoas pensam que aqui é aquela parte que as pessoas vão ver os castigos que vão sofrer, as consequências do que vão sofrer. E aqui é que vai entrar, tá, os karmas
e os dharmas dito pela Juliana na palestra dela. Só assim, para que vocês possam entender, nem sempre a gente vem aqui para sofrer alguns castigos. Um exemplo, uma pessoa que prejudicou muita gente, tá? Ela não necessariamente vai ter que nascer para sofrer as consequências do que ela fez aqui enquanto estava encarnada. De repente, ela tem que nascer como um médico, ou um cientista, um pesquisador, que vai fazer ou criar alguma coisa para ajudar pessoas ou a comunidade que ele acabou prejudicando. Então, nem sempre a pessoa vem para pagar de uma forma ruim as coisas em que ocorreram. Ela pode vir para tentar salvar uma situação. Depende muito do que foi planejado lá no departamento, entre ele e as pessoas. Mas lembrando que nunca é um castigo, ele vem para fazer uma reparação da situação. Feita a etapa do planejamento, combinado que vai acontecer, existe a etapa da preparação. Ou seja, eles vão ter que preparar o terreno, a época, a família, o país e assim por diante, para que todo o esquema esteja planejado, a logística lá do plano espiritual esteja preparada para poder ele reencarnar. Após a preparação, ocorre então a reencarnação. Bom, a reencarnação, aí vem, estou vivo. E agora? É aí que entra, tá, a lei do livre-arbítrio novamente. Quando vai ocorrer as provas e expiações. É nessa etapa que iremos executar através do nosso livre-arbítrio tudo aquilo que os nossos propósitos nos guiam. O bonito disso tudo é que, independente do caminho que nós estamos tomando, tá, nós não temos consciência do que foi planejado. Nós somos dono do nosso destino. Nós fazemos isso. Nós sabemos que temos que estar aqui para fazer o bem. E esse é o nosso objetivo de estarmos fazendo esse estudo espírita. Tá? E nessa fase em que vai ocorrer o livre-arbítrio, tá, vão ocorrer muitas coisas com a pessoa encarnada. Mas nós não vamos entrar em detalhes, tá, do que pode acontecer ou não, porque isso depende de cada um conforme as suas atitudes. Mas é lógico que fatalmente vai acontecer o quê? O desencarne novamente. E aí todo esse ciclo vai se repetir novamente. Começa tudo de novo. É como o Glauco disse na última palestra. É um processo de aprendizado contínuo. Partindo desse princípio, nós podemos chegar então à seguinte conclusão. Reencarnação, mais causas e efeitos, seria evolução a longo prazo. Essa evolução do espírito imortal é baseada não apenas no número de reencarnações ocorridas, mas no aprendizado moral obtido em todas as suas reencarnações. Lembrando que não estamos aqui apenas para resgatar as nossas mazelas, mas também para usufruir dos benefícios que provocamos nas vidas anteriores. Há algum tempo atrás, eu fiz uma palestra no SPI, que era o Banco do Céu. A história é mais ou menos a seguinte, é como se nós tivéssemos lá no céu uma conta bancária, só que em vez de dinheiro, o papel moeda são as nossas ações. E nessa conta nós vamos contabilizar os saldos positivos e os negativos, tá? De tudo aquilo que nós realizamos aqui como espíritos encarnados. Dessa forma, para entender um pouco mais, de uma forma mais objetiva, lá em cima nós vamos ver os nossos méritos e os nossos deméritos. É aí que nós compreendemos, tá, por que chamamos a reencarnação, mais causas e efeitos, de evolução a longo prazo. Isso tudo está ligado ao ciclo de vida do espírito imortal. Mas evolução a longo prazo, será mesmo que nós precisamos ter tantas vidas assim, tantas reencarnações para poder aprender o que é certo? Isso tudo depende das nossas escolhas.
São as nossas escolhas que vai acelerar ou não o nosso processo evolutivo dentro das nossas vidas. Mas, afinal, o que são essas escolhas? Que caminho tomar quando nós deparamos, tá, com situações em que nós temos que tomar uma decisão? E, para ser honesto, não é uma luta entre o mal e o bem. Não é uma coisa tão simples assim. Não é como se nós tivéssemos alguém soprando no nosso ouvido o que fazer de errado e alguém para fazer o que é certo. Vai muito além disso. Também, nós não estamos falando da evolução clássica, tá, da humanidade, desde a pré-história até hoje. Aliás, aquilo ali não sou eu, não, tá? É. Mas não é dessa evolução que nós estamos falando. É algo muito mais profundo. Nós estamos falando de elevação espiritual. É essa elevação que vai nos transformar em seres de luz. É esse o nosso objetivo. E agora, para poder tratar de nossas escolhas, eu passo a palavra para a Beth. Agora sim sou eu, né? És tu. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer o nosso grupo pela chance de poder estudar, de poder passar alguma coisa para vocês, embora esteja com uma dor de barriga enorme. Mas eu espero que possa ajudar e atender a todos de uma maneira muito simples. E saber que a gente está aqui é para crescer mesmo, para modificar alguma coisa nas nossas vidas, no nosso modo de viver, e poder fazer alguma coisa entre isso para poder ajudar não só a nós, mas também a quem estiver dos nossos lados, né? Nossos amigos, nossos parentes, nossa família, enfim, poder fazer algo por alguém e principalmente pela nossa natureza. Então, eu vou falar um pouco da elevação do espírito. Deus é a inteligência suprema em todas as coisas. Estabeleceu leis chamadas de naturais ou divinas. E essas leis englobam todas as ações do homem para consigo mesmo, para com o próximo e com o meio em que vive e o meio ambiente. Numa frase rudimentar, funciona o determinismo divino, com o desenvolvimento do ser. Deus lhe dá o livre-arbítrio a fim de que sinta a responsabilidade pelos seus atos praticados. Assim, o homem tem uma lei, uma diretriz, um modelo colocado por Deus, na sua consciência como modelo a seguir através de seus atos. Reação nada mais é do que a resposta da natureza em nossas ações e reações, e essas são baseadas na lei natural. O raciocínio poderia ser expresso assim: a ação da reação provoca uma nova ação, e assim sucessivamente. Isso poderíamos denominar como cadeia de ação e reação. A filosofia hindu chama essa cadeia de karma, ou seja, somatório de méritos e dos deméritos de todas as ações praticadas pelo indivíduo. A finalidade dessa cadeia é melhorar nosso status quo, que é a de aperfeiçoar o nosso espírito. O que fica claro é que, através de nossas escolhas, podemos diminuir nossas provas ou até mesmo amenizá-las com o nosso processo evolutivo. Quando olhamos por essa perspectiva, Deus nos dá a ciência de que podemos minimizar nossas dores e contribuir para a nossa evolução espiritual, amenizando as próprias provas que planejamos antes do processo reencarnatório. Ou seja, uma pessoa que vem para de repente sofrer, um indivíduo, que estava destinado a uma prova onde seria cometido de uma grave doença, mas no decorrer da atual encarnação, teve uma vida produtiva, foi solidário, na ajuda dos seus semelhantes, construiu o amor, a empatia, o respeito, a resiliência, obteve, através de suas ações, diminuir suas provas kármicas,
com a reeducação de sua alma. Como vocês podem ver, não se trata de simples crescimento evolutivo, e sim de elevação da alma. Isso é evoluir. Por termos direito à vida, todos temos direito à vida e à felicidade, e temos que ir atrás disso, não se acovarde com o sofrimento, pois sempre existe um caminho que nos leva à saída do mesmo. Ficar sofrendo não pode fazer parte do plano divino. Você é dono do seu destino. O livre-arbítrio nos leva a uma inteligência emocional que nos permite pensar e escolher se é preciso incomodar-se ou acomodar-se. O incômodo é um facilitador para as mudanças e ele nos permite levantar e mudar tudo que nos incomoda. E o que nos incomoda? Pensamento novo, um desafio novo, uma situação nova. Sentirmos-nos incomodados nos leva a sair da região de conforto. Já o comodismo nos leva à não evolução. Se você espera que nada aconteça, nada vai acontecer. A maior parte do problema está no nosso senso de justiça. Ele se mistura com as nossas paixões e emoções. E são essas paixões que podem ser os frutos dos nossos egoísmo e vaidade, reagindo de formas negativas com o próximo e com nós mesmos. São essas emoções internas que precisam ser corrigidas e não influenciarem nas nossas escolhas. Grandes poderes são grandes responsabilidades. Conhecimento é poder. Agora você tem uma consciência de que nossas escolhas influenciam nas consequências presentes e futuras. O que fazer? Nossa responsabilidade efetiva de evitarmos discórdia, intrigas, desrespeito, injustiças, guerras, catástrofes, acidentes e danos com o meio ambiente são agora o nosso novo propósito. Ou vamos continuar colhendo o que nos incomoda? O filósofo político inglês Francis Bacon diz: o conhecimento em si mesmo já é um poder. Saber que tal lei talvez nos torne responsáveis pelo tão sonhado mundo de regeneração. Tudo que fazemos de negativo volta para nós mesmos. A diferença é se percebermos e se nos arrependermos e mudamos o nosso rumo. Tudo que foi realizado de forma negativa não se apaga, mas pode ser transformado. E agora nós vamos passar um filminho que vai mostrar toda essa realidade de uma forma e de uma perspectiva onde o que parece ser mal, na verdade, vai ser um bem. É o poder da transformação. Por volta de 1800, nos Estados Unidos, várias florestas ao oeste foram derrubadas para dar lugar a passagens de gado e agricultura. Os lobos, habitantes dessa biodiversidade destruída, ficaram famintos e começaram a matar os bois, galinhas e porcos dos fazendeiros que, incomodados com seus prejuízos, decidiram dizimar os lobos. Tanto que, em 1950, a população desses lindos animais foi quase completamente extinta. A população de veados cresceu exponencialmente, reduzindo muito a vegetação dos vales, porque simplesmente pastaram praticamente toda a grama e pequenos arbustos. Com isso, não só a vegetação, mas todo o ecossistema do parque ficou desequilibrado. Mas em 1995, quando o governo resolveu recuperar a espécie, ao reintroduzir 14 lobos de volta ao parque, um verdadeiro milagre aconteceu. Apesar de em baixo número, os lobos mataram alguns veados. Mas muito mais importante que isso, eles mudaram o comportamento deles, que passaram então a evitar locais mais vulneráveis a ataques como vales e rios. E por isso a vegetação desses lugares começou a se regenerar.
Em algumas áreas, a altura das árvores chegou a quintuplicar. E com mais árvores, os pássaros e as aves migratórias começaram a voltar ao parque. E o número de castores também subiu, porque eles gostam de se alimentar das árvores. E os castores, assim como os lobos, são engenheiros do ecossistema, porque as barragens que construíram nos rios forneceram habitats também para lontras, patos, peixes, répteis e anfíbios. Os lobos também mataram coiotes, que estavam em alto número, e em resultado disso, o número de coelhos e ratos voltou a subir, o que significou mais falcões, doninhas, raposas e texugos. E com mais carcaças de animais no chão e árvores com frutos silvestres, até a população de ursos também cresceu. Mas o mais fascinante de tudo foi o seguinte: os lobos alteraram o comportamento dos rios. Com mais vegetação disponível nas margens pela Baixa dos Veados, a erosão diminuiu e por isso o curso dos rios ficou mais estável, serpenteando menos. Com a maior estabilidade das margens, planícies de inundação se fortaleceram nas épocas de cheia, enriquecendo ainda mais a vegetação e a biodiversidade ribeirinha. Na natureza e na vida, tudo é interdependente. Todos os seres são independentes individualmente, mas dependem de uma infinidade de outras interações coletivamente, num nível tão profundo que até o rio depende do lobo. É como se uma inteligência invisível e vasta esteja operando silenciosamente a todo momento, sustentando uma lei universal de interconectividade entre tudo que existe. E isso nos traz uma lição, porque nossa mente perfeccionista, racional e lógica funciona de forma parcial e dualista, ao escolher apenas o que nos agrada e rejeitar só o que nos incomoda. Por isso o lobo foi eliminado. No campo psicológico, usamos essa parcialidade o tempo inteiro. Queremos a vida e não a morte. Queremos apenas felicidade, nada de tristeza. Queremos paz e não ansiedade. Queremos crescer, mas não sofrer. Queremos sabedoria, mas não a ignorância. Mas ao aceitar que vamos morrer, vivemos mais intensamente. Nas lágrimas da tristeza, vem um aprendizado que aprofunda seu sorriso. Na ansiedade, existe uma mensagem que, quando ouvida, te pacifica. O sofrimento te fortalece. E só existe sabedoria quando reconhecemos nossa ignorância. Sem a vida do lobo, a floresta morre. Ao entendermos que um oposto é interdependente do outro, então percebemos que fazem parte de apenas um movimento. Os opostos são, na verdade, um só, que se alternam em ciclos. Se você rejeita um ciclo que te incomoda, você impede imediatamente o próximo ciclo de surgir e interrompe o fluxo natural das coisas. E é aí que está a beleza da inteligência da natureza. Ela é total e não parcial. A reintrodução da vida dos lobos levou à morte de alguns animais, que por sua vez trouxeram de novo vida a todo o parque. Ao entendermos que quase tudo na vida tem uma origem, uma causa e, acima de tudo, uma utilidade, damos boas-vindas a essas fases de incômodos que surgem, aprendemos o que precisa ser aprendido, evoluímos e então deixamos a vida seguir para o ciclo seguinte. Nesse caso, a vida segue o ciclo seguinte. É a nossa posição nesse ciclo que vai fazer a diferença. E agora nós vamos fazer algumas considerações finais. O ser moral, ao desenvolver-se e perceber-se na relação com o outro, tem a responsabilidade de livrar-se do egoísmo. A casa é nossa, esse é nosso planeta e temos que viver um por todos e todos por um. Quando pensamos com generosidade, pensamos no próximo, em uma vida melhor para todos, trazendo harmonia interior e para o planeta. Temos que repensar nossas propostas de vida, que são nossas causas, a mobilidade, a saúde, a educação, os relacionamentos e nas questões urbanas que precisam ser reorientadas para a harmonização. Devemos usar a lei de causas e efeitos para nossas vidas presentes, no futuro próximo e nos que virão depois de nós. Através de nossas escolhas, as mudanças de atitudes, conceitos, sair da posição só de reclamar e ir para realizar, da responsabilidade em cuidar da terra, das águas e do ar, de quem está no seu lado e de si próprio,
é que melhoramos o nosso ciclo da vida. Quando a luz se acender, a esperança irá novamente iluminar nossos caminhos, anunciando uma nova era, fazendo renascer um novo tempo, nossa tão sonhada regeneração. Só depende de nossas escolhas. E é isso aí, pessoal. Acabamos a nossa apresentação e temos aí o Marcelo que vai nos falar algumas palavras. Obrigado por tudo e por terem nos ouvido. E espero que tenha corrido tudo bem. Eu espero que a gente possa ter mostrado um pouquinho daquilo tudo que a gente estudou, né? Que a gente possa ter passado para vocês um pouquinho de tudo que a gente amealhou nesse meio tempo e até mesmo que todo o grupo conversou. É muito bom. Embora eu esteja ainda com dor de barriga. Muito bom, muito bom, muito bom. Pode continuar. Muito lindo esse ensinamento sobre as escolhas. Amei, muito bom. E antes das palavras finais do Marcelo, do encerramento, eu vou convidar a Adriana, para trazer essa energia muito boa do nosso fluido cósmico, para os nossos chakras. E agora é com você. Obrigado. É isso aí. Boa noite a todos. Então, agora a gente vai fazer a nossa fluidoterapia. Então, eu peço que relaxem o máximo possível aí. Senta numa posição bem confortável. Vai fechando os seus olhos, soltando o pescoço, movimentando os ombros, tirando aquele peso que fica, né, nas nossas costas. E vamos fazer aquela respiração profunda para relaxar mais, focar nesse momento. Então vamos inspirar profundamente, encher o peito de ar e expirar, soltando todo o ar. Outra vez, puxa o ar, inspira profundamente e expira. Mais uma vez, a última vez, inspirando e expirando, sentindo que você está focado nesse momento, abrindo seu coração, sua mente, lembrando que nesse trabalho da fluidoterapia, nós não somos meros receptores dessa energia toda. Nós estamos escolhendo estar aqui. Nós queremos receber tudo que foi preparado para nós. E para isso a gente abre nosso coração, a gente realmente está disposto a receber toda essa energia. Então vamos mentalizar Jesus aqui entre nós, sabendo também que o nosso anjo da guarda está aqui também do nosso lado, ele sempre está conosco. E os amigos do trabalho da fluidoterapia, tanto os encarnados quanto os desencarnados que fazem parte desse grupo, vão projetando uma luz muito forte sobre as nossas cabeças. Essa luz ela é muito branca, ela vai entrando lá pelo topo da nossa cabeça
E a gente vai visualizando ela percorrer todo o nosso corpo. Então, ela vai passando por cada um dos centros de força, desobstruindo, fazendo os nossos centros de força girarem livremente. E com isso vai nos equilibrando, nos trazendo muita paz, muita saúde, muita esperança, muito otimismo. As nossas dores, na medida do possível, vão sendo suavizadas, aliviadas, e que possamos receber todas as boas intuições que o plano espiritual nos traz, que só precisamos prestar mais atenção, abrir nossos ouvidos para receber, talvez durante o sono, durante toda essa semana, essas intuições que nos levam para fazer boas escolhas. Vamos imaginar os amigos espirituais dentro das nossas casas. Eles vão andando por cada um dos ambientes. Em cada cômodo que eles vão entrando, tudo vai clareando, vai iluminando. Vai sendo feita uma grande limpeza, uma grande higienização desse nosso ambiente, envolvendo também os nossos familiares nesses fluidos de paz, de tranquilidade, de serenidade. Que possamos começar essa semana com muita força, com muita coragem, acreditando, confiando e, sobretudo, pensando muito bem em todas as nossas escolhas para que possamos fazer o nosso melhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Adriana. Essa energia tão boa que você nos trouxe. E nós, você está bem? Nosso coração aberto, e com muita paz e com muita serenidade. Então agora, convido o Marcelo para fazer o encerramento, as suas palavras finais. Por favor, Marcelo. Boa noite a todos. Acho que assim, eu tinha preparado um texto e tudo mais, mas envolvido por esse amor que a gente teve tanto na palestra quanto na fisioterapia, na abertura. Eu acho que eu quero trazer um pouco do meu depoimento, meu agradecimento ao Espírito, que está chegando aí, é mais um aniversário, agora em outubro, 3 de outubro, e a gente, esses nossos encontros, né, a beleza que é essa possibilidade que nós tivemos de nos encontrarmos ao longo de um mês praticamente, né, esse pequeno grupo, e cada um do seu jeito, cada um da sua forma, trazendo a sua contribuição através pelo tema, para o tema, para que pudéssemos transmitir um pouco de tudo que estávamos estudando a cada um de vocês. E tudo isso só acontece por conta dessa possibilidade, desse ambiente físico e agora virtual, né, que nos proporcionou
a ideia de nos encontrarmos, de fazermos parte de uma mesma teia, né? de um mesmo grupo. E a beleza disso, né? O efeito que isso traz nas nossas vidas. De trabalharmos em prol de nós mesmos, da nossa reforma, do nosso autoconhecimento, e fundamentalmente passarmos isso uns para os outros, né? Cada um com a sua experiência, cada um com o seu modo de vida, cada um com a sua forma de entender a sua espiritualidade, a sua forma de crescer. E levar isso para todos os cantos, a todos os nossos familiares, a todas as pessoas que batem em nossa porta, a todas as pessoas que pedem ajuda, e que nós tenhamos sempre muita força, que a gente consiga ter muita força para dar continuidade, para não esmorecer nos estudos, para que a gente sempre esteja firme na vontade de não só ficar indo ao centro, mas também de nos encontrarmos fora do centro, como foi com esse grupo, de podermos discutir de forma mais ampla esse tema de causa e efeito, o que nos fez tão bem, né? E era tanta coisa, mas é que a gente precisava separar algumas para poder passar para vocês nesse tempo de 20, 30 minutos em cada um. E foi uma beleza, foi uma coisa maravilhosa, a mágica que isso acontece. Por que isso? Porque nós nos despimos, nós nos colocamos a serviço da espiritualidade. Espero que cada um de vocês, né, de alguma forma, toda vez que entra nesse grupo, que entra na segunda, na terça, na quarta ou na quinta, né, que sempre venha com esse propósito, com essa vontade de abrir seu coração, de abrir sua mente, para expandir o seu conhecimento, para elevar os seus pensamentos a novos lugares, a novos ambientes, que nós possamos receber da espiritualidade maior todas as influências que vão ser fundamentais para a nossa reforma, para a nossa evolução. Então, meu agradecimento profundo à Beth, ao Sérgio, ao Glauco, à Juliana, e fundamentalmente a cada um de vocês que constrói o Espírito. Está aqui fazendo do Espírito algo vivo, algo sempre novo, sempre diferente. Eu sou muito grato. Não sei se a Juliana está aí, se a Juliana gostaria de falar alguma coisa. Não a encontrei por aqui. Eu tô aqui. Ô, Ju. Sua palavra final. Nossa, eu nem sabia que eu ia ter palavra final. Mas se não quiser, também não precisa. Não, eu também só tenho a agradecer a tudo, né, que o Espírito proporciona, ao nosso grupo de estudo, que foi muito gostoso. Até estava o Glauco, nesse sábado, a gente não se reuniu, ele falou, poxa, eu já estava ficando acostumado, que é tão bom, né, a gente discutir, né, o assunto, cada um falar seu ponto de vista, muito bacana. Então é só agradecimento também, só gratidão por ter participado, por ter aprendido muito, né, e por estar aqui com vocês, é isso. Eu não consegui ligar minha câmera, tá, gente, mas não foi de propósito, não tá ligando, não sei porquê. É isso, meu amigo Ricardo. É por aí. Então, obrigado, gratidão profunda e vamos que vamos. Próximo grupo que tem a mesma alegria que nós tivemos de produzir todo esse material para vocês. Beijo. Com certeza, com certeza. Na sequência, então, nas próximas 4 segundas-feiras, é o grupo da Sintonia Psíquica, né? Ana Lúcia, Manuela, Vera, Ana. Adriana. Hã? Sou eu, Ricardo. Adriana, não é a Ana, Adriana, desculpa. A Ana também, a Ana Lúcia e eu. E a Manuela e a Verinha. Tá certo. Eu não errei, então, né? Muito bem, muito obrigado, foi muito bom e agradeço muito a todos vocês. Passo as palavras do Marcelo, as minhas, para esse grupo e continuamos, né, nessa nossa caminhada, sempre juntos. Antes de passar para a Roberta,
Aires com Y. Eu queria dizer que no sábado passado nós tivemos o nosso bazar. Foi muito bom, mas poderia ter sido melhor. Então nós decidimos que o próximo bazar vai ser só no dia 30, para que a gente possa fazer uma campanha boa aí para a gente ter coisas novas, né? Para que o pessoal possa adquirir. Só como nós tivemos, eu cheguei às 9 horas no sábado, entrei com mais de 10 pessoas, só que metade dessas pessoas saíram sem comprar nada, porque não tinha artigos, né? Itens. Mas faz parte, né? Nesse processo todo, mas contamos sempre com a ajuda de todos, o que for possível. Então, até o dia 30, vamos ver se a gente consegue, né, que o nosso bazar possa estar repleto de coisas novas. Muito obrigado. 30 de outubro, né, Ricardo? 30 de outubro. Né? A gente não terminou setembro ainda, né? Daqui 30 é terça-feira que vem, na outra terça, né? É. De outubro, junto com a entrega de cestas, né? Que nós vamos fazer. É que eu me referi ao próximo bazar, né? O próximo bazar seria em outubro, então... Beleza. Então, 30 de outubro. Ok, obrigado, Mauro. Vai saber, né? Chega lá terça-feira cheio de gente, porque o poder do espia é enorme, né? De atrair gente lá, né? Aí vira tumulto lá na esquina, então é melhor avisar o certo. Mas é verdade. Pelo menos dentro da nossa salinha lá vira um tumulto. Só nós três, mas vira um tumulto. Muito bom. Muito bom. Uhum. Roberta, com você. Oi, Ricardo. Você sabe que foi engraçado que essa música que eu quero fazer aqui hoje, que na verdade é o sair da acomodação para mim, porque para mim ela é bem difícil, inclusive se eu errar, me desculpem, mas é uma música muito legal que eu amo. O Mané sabe disso porque, né, a gente está trabalhando junto há muito tempo, eu já falei várias vezes para ele pra gente fazer. E aí hoje à tarde eu falei, queria tanto fazer uma música, né? Não tem nenhum convidado, o Emanuel não sei se vai tocar e tal. Aí me veio essa música. E agora eu tava lendo a tradução dela, que eu vou até passar para vocês no chat. Cara, ela cai perfeito pro dia de hoje, pro tema de hoje, que até coloquei aí para vocês. É Man in Mirror, do Michael Jackson, que eu acho dificílima de cantar. Vamos ver o que sai, né? Mas vamos lá. Peraí que eu vou me ligar o meu banheiro. Alô, atenção, senhores. Participantes do SPI. Agora teremos com Roberta Aires, Man in Mirror. Que seja o que Deus quiser. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. Up the collar on my favorite winter coat. The wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see the needs? Our summer disregard, our broken bottle top, and a one-man souls. They follow each other on the wind, you know, 'cause we got nowhere to go. That's why I wanted to know. I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and
make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. Na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize there's home, we're not home, not a nickel too long. Could it be really me pretending that they're not alone? I widowed to the sky, somebody's broken heart, and I washed out dreams. They follow the pattern on the wind, you see, 'cause they got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could be any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could be any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could be any clearer. If you wanna make a world a better place, take a look at yourself, then make a change. You gotta get it right while you got the time, 'cause when you're harm, then you close your mind. Man in the mirror, to change his ways, and no message could be any clearer. If you wanna make a world a better place, take a look at yourself, then make a change. Na 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 na. Na 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 na.